Viva no fim. Palestra completa realizada em 19 de julho de 1968. Ouso dizer que todos aqui diriam: sim, à declaração das Escrituras. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27. Não acho que você estaria aqui se não acreditasse em Deus, e no Deus para quem todas as coisas são possíveis. Mas talvez paremos bem aí, e separemos o homem de Deus, e meu propósito é mostrar a você que não somos dois, que somos um. Que Deus realmente se tornou homem, que o homem pode se tornar Deus. Então, vamos, agora esta noite, dar a vocês minhas razões para minhas alegações. Vamos ao livro de João. O Evangelho de João, e nos é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14. Bem, isso é uma tradução errada. A palavra traduzida como entre é a preposição grega em dentro. O Verbo se fez carne e habitou dentro de nós. Em nós. João 1, 14. João usou o plural nós para a natureza da qual consistimos, que é a palavra de Deus, que é definida nas Escrituras como o poder criativo de Deus e a sabedoria de Deus, não tomou sobre si alguma pessoa entre os homens, pois então aquela pessoa assumida teria avançado, e nada mais, mas Cristo, para salvar a todos, não fez deste ou daquele homem sua habitação, mas a habitou em nós. Essa mesma palavra criativa que criou o universo e o sustenta, habita em nós. Portanto, com Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27 e, portanto, com o homem todas as coisas são possíveis. Então, ele afirma em um livro, Mateus, com Deus todas as coisas são possíveis, mas em Marcos ele afirma, todas as coisas são possíveis para ele. Significando o homem que crê. O homem pode crer. Então, esta palavra criativa está em nós. Bem, o que é esta palavra criativa? É a sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Cristo no homem. O homem é todo imaginação, e Deus é homem, e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é o próprio Cristo, o corpo divino Jesus, e nós somos seus membros. Então, quando você diz, eu sou, isso é ele. Agora, você pode acreditar que você é agora o homem que você gostaria de ser, embora no momento da sua suposição, a razão negue isso? E seus sentidos neguem isso? Você pode realmente conceber uma cena. Uma cena, que se verdadeira, implicaria a realização do seu sonho? Apenas imagine. Certamente você pode imaginar, mas o problema é, você vai acreditar? Você vai acreditar na realidade da coisa imaginada? Se eu pudesse neste exato momento imaginar-me em um estado, qualquer estado, e habitar nele, bem, agora, o que é habitar nele? Bem, estou habitando nele. Bem, isso é Cristo. E esse é o poder de ressurreição do universo. Então, se eu permanecer em um estado, eu o ressuscitarei e o objetificarei em meu mundo. Mas eu tenho que selecioná-lo e entrar no estado. Se o espectador pudesse entrar em qualquer um desses estados em sua imaginação, aproximando-se do estado na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo. Como seria se fosse verdade? Como eu me sentiria se fosse agora o homem que eu gostaria de ser? Como eu saberia que poderia me tornar isso? Bem, primeiro, como eu assumo que eu sou isso, deixe-me pensar em meus amigos. Aqueles que realmente se alegrariam comigo se fosse verdade. Deixe-me imaginar que estou vendo-os com os olhos da minha mente. Como eles me veem? Se o que estou supondo for verdade, eles deveriam me ver como eu estou me vendo, e se eles são amigos, eles deveriam se alegrar comigo. Então, deixe-me agora supor que estou vendo refletido no rosto de um amigo aquilo que, se eu visse, implicaria que ele vê em mim aquilo que eu assumi que eu sou. Isso vai funcionar? Tente. Eu lhe digo, por experiência própria, funciona. Como nos é dito em Coríntios, vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês. A menos, é claro, que vocês falhem em passar no teste.
2 Coríntios 13 versículo 5. Agora somos desafiados. Ele diz: venham, testem a si mesmos e vejam. 2 Coríntios 13 versículo 5. Bem, é assim que eu me testo: se Cristo está em mim, e todas as coisas são possíveis para Cristo, então eu devo descobrir quem Ele é. Bem, eu o encontrei como minha própria imaginação humana maravilhosa, e porque Ele habita. Não apenas em mim, Ele habita em nós. Tudo é possível para todos no mundo. E, então, você ajuda o homem melhor dizendo a ele quem é Cristo. Você poderia dar a ele todas as coisas do mundo que ele precisa, ele voltará para mais amanhã, a menos que ele saiba quem é Cristo. Você pode dar o mundo inteiro a qualquer um deles, e eles vão gastá-lo. Desperdiçá-lo. Se não souberem quem são. Mas diga a ele quem ele é, e ele não precisa de nada mais do que o conhecimento de quem ele é e a aplicação desse conhecimento, pois somos o poder operante. Ele não funciona sozinho. Posso lhe dizer que sua imaginação é Cristo, e talvez você acredite em mim, mas a menos que você realmente a leve ao ponto de trabalhar nela e operá-la, isso não significa nada. Bem, se, esta noite, eu realmente acredito, eu não permitiria que o sol se pusesse no meu sono a menos que eu me sentisse bem na situação do desejo realizado. Não precisa ser um desejo para mim mesmo, pode ser um desejo para um amigo, para todos no mundo, porque Cristo habita em todos, e Cristo é a verdadeira identidade de cada homem, então todos devem ser eu mesmo empurrados para fora. Não pode haver outro se Deus é um, portanto, eu digo a mim mesmo, como outro aparente, o que eu faria se eu fosse você? E em vez de dar a ele a coisa que ele precisa fisicamente, diga a ele como obtê-la para si mesmo. Como você se sentiria se agora fosse o homem que você quer ser? Como você veria o mundo se as coisas fossem como você deseja que elas sejam? Agora, é isso que quero dizer com viver no fim. Robert Frost, apenas um ano antes de partir desta esfera, escreveu esta história para a revista Life, e ele disse: os pais fundadores não acreditavam no futuro. Que choque, que eles não acreditavam no futuro. Eles acreditavam nele. Ele disse: estamos sempre imaginando à frente de nossas evidências, e a coisa mais criativa no homem é acreditar em algo. Eles não tinham evidências para apoiar sua reivindicação de democracia. Eles estavam sob um rei quando jogaram o rei fora e começaram a simplesmente construir um conceito do futuro. Eles não acreditavam que a mera passagem do tempo lhes traria esse sonho, eles acreditavam nele, e esses homens acreditavam implicitamente na palavra de Deus. E eles acreditavam que se eu sei o que quero quando oro, acredito que o recebi, e o receberei. Bem, se esse preceito é verdadeiro. Literalmente verdadeiro. Para ser aceito literalmente e cumprido literalmente. Bem, então, o que estou fazendo não acreditando? Eu deveria realmente saber exatamente o que eu gostaria de ser, e, descobrindo o que eu gostaria de ser contra o que pareço ser, ousar assumir que eu sou isso. E minha suposição, embora falsa, se persistida, se solidificaria em fato. Anthony Eden. Isso eu sei por experiência própria, e sei que é uma lei, portanto, se alguém não está se tornando o homem que gostaria de ser, e me dizem: bem, uma vez imaginei e não deu certo, então o que você está fazendo agora e ainda não imaginou? Se imaginar cria realidade, o que você está imaginando? Pois, se Cristo é o único poder criativo no universo, e eu o identifico com minha própria imaginação, bem, então, minha imaginação está criando realidade. Então, o que estou imaginando? Pego o jornal da manhã, e sou alimentado com tudo que não deveria me banquetear. Todos os horrores do mundo, todos os estados negativos do mundo, depois de ter lido por uma hora, então devo regurgitar ou de alguma forma estranha apagar, porque não posso passar a vida me alimentando de tal absurdo. Mas se eu realmente sei o que quero, o que você quer, o que nós queremos, e me persuadir de que temos. Se minha premissa é sólida de que imaginar cria realidade, eu deveria em um futuro não distante ouvir você me dizer que funcionou para você, e outro me diz, e eu, por minha vez, digo a você, e passar a vida compartilhando essas notícias maravilhosas com os outros. Então, eu digo, viva como se fosse verdade.
Assim como se fosse verdade. Aquela passagem de Shakespeare. Fomos ensinados desde o estado primitivo que aquele que é, foi desejado até que fosse. Aqui encontramos em César, aquele que é foi desejado até que fosse. Júlio César, por William Shakespeare ele não nasceu César, o rei, mas aqui estava uma ambição cumprida, porque ele foi desejado para isso. Ele desejou isso, viveu no estado, e tudo se reorganizou para se conformar àquele estado ao qual ele era fiel. Eu vejo isso no meu círculo imediato, aqueles que você nem pensaria por um momento que se tornariam proeminentes, mas eles desejam ser proeminentes, aqueles que desejam ser bem-sucedidos, como eles concebem o sucesso. Não há dois que vejam o sucesso da mesma maneira. Alguns o veem através dos olhos da riqueza, outros através da ascensão em alguma profissão, outros de alguma outra maneira. Bem, seja lá o que eles concebam que seja, eles agora percebem, se noite após noite eles dormem na suposição de que eles são agora o que eles gostariam de ser. Então voltamos. Se a palavra é verdadeiramente a palavra que cria o sistema em que vivemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Não, nem mesmo as chamadas coisas desagradáveis, pois se todas as coisas foram feitas, ele tem que ser responsável pelas coisas desagradáveis também. Então, somos informados nas Escrituras. Eu mato e faço viver, eu firo e eu curo. Deuteronômio 32:39. Eu crio a bênção, eu crio as maldições, mas, agora, devo escolher a vida. Escolha as coisas amáveis, mas não diga que há outro Criador, pois se houver outro Criador, então estamos em conflito. Então, minha própria imaginação pode conjurar coisas desagradáveis se eu me debruçar sobre elas, ou as coisas amáveis, mas não pode haver dois deuses. Não pode haver dois Criadores. E se eu puder encontrar esse Criador e identificá-lo com minha própria imaginação humana maravilhosa, então não posso passar a responsabilidade. Não posso me voltar para nada e culpá-lo pelas coisas que acontecem na minha vida. Eu sei que muitos de nós não somos discriminadores, e quando vemos nossa própria colheita, não a reconhecemos. Não podemos conceber que, de alguma maneira estranha, permitimos que essas coisas fossem entretidas por nós. Mas permitimos. Não poderia ter acontecido de outra forma. Então, se eu acredito e aceito, bem, então viverei por isso, e então quando eu souber o que quero para cada um. E isso vale para tudo neste mundo. Bem, então, agora. Neste exato instante, você deseja felicidade no casamento. Você diz: bem, não há uma pessoa no meu mundo que seja elegível. Eu não conheço ninguém. Você não precisa conhecer ninguém. Tudo o que você precisa fazer é decidir dentro de si mesmo o que você quer. Agora, o que você faria se fosse verdade? Você usaria um anel em um dedo que implicaria que alguém o colocou lá? Um que você admira. Bem, então, use-o lá. Não use um anel físico. Coloque-o como se ele o tivesse colocado lá, e durma sentindo que o que você está sentindo é real. Não diga: é tudo imaginação. Certamente é, porque toda imaginação é Cristo, portanto, é tudo realidade. Então, quando você diz: isso é apenas minha imaginação, bem, você está apenas dizendo: isso é apenas uma coisa chamada Cristo quando você trata a imaginação dessa maneira. Existe alguma coisa neste mundo que não foi imaginada primeiro? Cite uma coisa ou aponte para uma coisa neste mundo para mim que agora é considerada real que não foi primeiro apenas imaginada. O que agora é provado foi uma vez apenas imaginado. Portanto, esta é uma afirmação verdadeira. Todas as coisas foram feitas por ele. João 1:3, e ele é sua própria imaginação humana maravilhosa. Toda a realidade objetiva é produzida unicamente através da imaginação. As roupas que você veste, as cadeiras nas quais você está sentado, isto em que estamos agora colocados. Tudo uma vez foi apenas imaginado. Agora, esta noite,
descubra exatamente o que você. Não o que eles acham que você deveria querer. O que você quer. Não peça permissão a ninguém. Você não precisa da permissão de ninguém, você só precisa da sua própria decisão. O que eu quero? Agora, como seria se fosse verdade? Agora pegue o clima, e tente dar a esse clima toda a vivacidade sensorial da realidade. Todos os tons da realidade, e então durma nele como se fosse verdade. E então espere o inevitável. O inevitável é que você vai ressuscitá-lo e objetificá-lo na tela do espaço, e então o mundo vai chamá-lo de real, e eles podem não acreditar em você. Realmente não importa. Se você disser a eles que aconteceu porque você simplesmente imaginou. Não, eles vão apontar para a série de eventos que levaram a isso, e eles vão dar crédito à ponte de incidentes, através da qual você caminhou em direção à realização desse estado, e eles vão apontar alguma coisa física que foi a causa. Não, a causa é invisível, pois a causa é Deus, e Deus é invisível aos olhos mortais. Quem sabe o que você está imaginando? Ninguém sabe, mas você pode sentar e imaginar, e ninguém pode impedi-lo de fazê-lo, mas você pode dar realidade ao estado imaginado? Se você fizer isso, sim, uma ponte de incidentes aparecerá em seu mundo, e você caminhará por algumas séries de eventos que levam à realização do estado imaginal. Mas não dê causa a nenhum passo físico que você deu em direção à realização dele. Você se imagina tendo um negócio maravilhoso, e então chega o dia em que um prédio está à venda e você não tem um centavo para isso, e um total. Não um total estranho, mas um homem entra e pergunta de forma bastante amigável: você vai comprá-lo? E sabendo que você não tem um centavo, você diz a ele, como um amigo diria a um amigo: com o quê? E então ele diz: bem, eu tenho dinheiro. Só está no banco, sem sacar nada. Você diz: bem, eu não tenho garantia. Mas ele diz: eu observei você. Você é uma pessoa honesta, sua família. Eles são honestos. Eu acho que são. Você gostaria que eu comprasse para você e fizesse meu advogado dar um lance? Se eles soubessem que estou dando um lance, eles soubessem que eu tenho dinheiro, eles dariam um lance maior, e então eu conseguiria pelo menor preço, contratando um advogado que representa mais de um cliente, e eles não sabem quem ele representa, e ele daria um lance por isso. Você está disposto a aceitar, independentemente do preço? E você diz: sim, aceito, mas não tenho garantia. Tudo o que preciso é da sua assinatura de que você simplesmente pagará 6% de qualquer que seja o preço, e então reduzirá esse principal ao longo de um período de 10 anos. Combinado? Sim. Bem, então assine isso e veremos se podemos comprá-lo. Naquele dia você é dono do prédio, e você não tem um centavo quando é dono do prédio naquele dia. Você só tinha sua assinatura em um pedaço de papel. No final de 10 anos você paga o principal ao homem, você o reduz a cada ano, paga a ele 6% do principal restante, e reduz a coisa toda no final de 10 anos. O homem morreu 20 anos depois e deixou para você $150.000 em dinheiro, isentos de impostos, e algumas casas, muitos pertences pessoais. Enquanto isso, você continua naquele negócio, e ele se multiplica e se multiplica, e aquele ano foi 1922. E 1924. Agora estamos em 1968. Aquele prédio. Estou falando de fatos. Aquele prédio em 1924 agora não existe mais. Ele pagou apenas $50.000 por ele. Foi pago e pago novamente. Um banco. Há 3 anos comprou a propriedade. O prédio estava podre. Comprou a propriedade por $840.000 em dinheiro, e nenhum ganho de capital. De $50.000 para $840.000. Enquanto isso, o negócio se expandiu para todas as outras ilhas, de modo que hoje você não poderia comprá-las por $15 milhões. Tudo na imaginação. E isso remonta à imaginação que precedeu a oferta desse homem de comprar o prédio, pois o jovem,
vendo esse prédio e entretendo o pensamento de que os atuais donos enganaram seu pai, e por meio de engano tiraram de uma sociedade júnior. E ele foi movido. Não para se vingar, mas para provar que ele realmente tinha algo dentro de si e poderia ser um sucesso apesar desse engano. Então, todos os dias ele via naquele letreiro, não o nome deles, mas o nome da sua própria família, e ele via isso em sua mente. Por que você não poderia pegar o nome deles e transliterá-lo e fazê-lo soletrar o nome da família desse homem? Mas ele o via. Em sua mente, ele via esse nome, que se fosse verdade implicaria que a família o possuía. Ele fez isso todos os dias, 2 vezes por dia, por 2 anos, e então veio isso de repente. Do nada, e a coisa toda se tornou possível, e hoje eles estão por todas as ilhas, e eles não têm parceiros. Eles nunca aceitaram um parceiro, nunca venderam um pedaço de ação fora da propriedade da família. Tudo pela imaginação. Agora, eu sei do que estou falando porque sou um membro dessa família. Estou falando da minha própria família. Isso não é boato. Eu sei. Meu segundo irmão, Vitor, em cuja imaginação essa coisa toda começou a florescer. E ele ainda trabalha tudo pela imaginação, ele sabe o que quer. E então, depois de ter decidido em si mesmo, é isso que eu quero, e isso é bom para o negócio, ele então, em sua mente, se apropria disso, e então deixa as coisas acontecerem. Como nos é dito nas Escrituras. A visão tem sua hora marcada. Amadurece, florescerá, se demorar, então espere. Pois é certo, e não tardará. Abacuque 2, 3. Leia isso no livro de Abacuque. Aqui está a tradução verdadeira dessa passagem em Abacuque. Então, quando você sabe o que quer, permaneça fiel a essa suposição, e a suposição, embora no momento seja negada pelos seus sentidos, e negada pela razão. Se você persistir nisso, ela se solidificará em fato. Não nos é dito que Deus chama uma coisa que não é vista como se fosse vista, e então o invisível se torna visto? Veja Romanos 4, 17. Ele chama tudo do invisível para o visível dessa maneira simples, pois ele é o poder ressuscitador. Então, se eu assumo que eu sou, não preciso ter evidências para apoiá-lo. Eu assumo que eu sou. Sou o quê? Bem, eu o nomeio, e tendo-lhe dado um nome. Dado a ele forma, dada a ele definição. Permanecendo nele, eu o ressuscito. E se são necessários 1000 homens para ajudar o nascimento desse estado, 1000 homens desempenharão seus papéis, e eu não preciso sair e procurá-los, mais do que meu irmão teve que sair e procurar por este homem. Ele não saberia onde começar a procurar por um no dia da venda. Até onde ele sabe, ele fez isso em sua mente, e ele permitiu que tudo acontecesse, e ele entra direto como uma piada. Ele realmente pensou que era uma piada, e ele disse a este homem: "Você está me enganando?" Ele disse: "Não." Ele disse: "Bem, então, espere. Deixe-me ligar para meu pai. Ele está almoçando." Ele o chamou pelo telefone. Ele disse: "Papai, suba. Deixe tudo e venha." E então ele disse: "Agora, diga ao meu pai o que você me disse." O nome do meu pai é Joseph, e meu pai disse: "Você realmente fala sério?" Ele disse: "Sim, Joe, é isso mesmo. Vou fazê-lo dar um lance hoje. Você coloca sua assinatura aqui e seu filho Vitor coloca a assinatura dele. É tudo o que preciso." Essa foi uma amizade para a vida toda. Então, quando esse homem morreu, ele não devia nada ao meu irmão Vitor. Ele amava tanto a amizade e o sentimento de decência, que ele tinha com meu irmão Vitor, que ele deu a ele $150.000 em dinheiro, e isso era isento de impostos, e as casas. Tudo era isento de impostos. E aquele prédio que ele comprou por $50.000 foi vendido há 3 anos para o Bank of Nova Scotia. Eles o demoliram e construíram uma estrutura adorável, mas pagaram à nossa família $840.000 por aquele prédio, e não havia imposto sobre ganhos de capital.
A coisa toda era simplesmente gratuita. Então, eu sei do que estou falando. Tudo o que preciso de você é a aceitação disso. Você vai acreditar? Você vai acreditar que com Deus todas as coisas são possíveis? Marcos 10, 27. Você vai acreditar que todas as coisas são possíveis ao homem? Bem, você pode provar isso em um futuro não muito distante, mas você é o poder operante. Ele não vai funcionar sozinho. Se você ousar assumir esta mesma noite que tem um emprego melhor do que o que tem agora ou que tem uma renda maior, você pode ser demitido amanhã. Não se preocupe. Ao refletir, você verá que era necessário movê-lo em direção à realização de sua suposição. Você pode ser demitido. E eu não piscaria se você me dissesse amanhã. Bem, eu fiz o que você me disse. Sabe o que aconteceu? Eu fui demitido. Eu já vi isso. É preciso que alguém te demita para te colocar em um emprego melhor. Eu já vi isso várias vezes. Eu não sairia e deixaria o emprego. Você pode ser promovido no emprego, ou pode ser convidado por alguma outra empresa que seja competitiva para se juntar a eles. Eu não sei como isso acontece, eu só sei, e se você permanecer fiel à suposição, isso vai acontecer, e você será promovido em direção à realização do estado que você ousou assumir que é seu. Eu poderia lhe contar inúmeras histórias dessa natureza. Então, aqui, eu digo, habite no fim. O fim é onde começamos, pois se eu vi meu nome no letreiro, esse é o fim. Eu não espero que o incidente aconteça no meu mundo para passar de um para outro, levando até lá, eu habito no fim. Então, se eu for até o fim, como seria se fosse verdade? Um caso de saúde, não como vai melhorar, mas você vai até o fim, e diz a alguém que não está bem. Na sua mente você diz a eles, sabe, eu nunca vi você parecer melhor, e eles dizem a você, eu nunca me senti melhor. Bem, agora, isso é a confirmação do que você está vendo. Você diz, eu nunca vi você parecer melhor, e os ouve dizer a você, bem, eu nunca me senti melhor. Mas você pode dizer a mim, eu não consigo ouvir as pessoas. Ah, sim, você consegue. Você pode ouvir qualquer coisa que queira ouvir. Você não precisa ouvir audivelmente. Ouça neste exato momento. Você pode não conseguir assobiar uma melodia. Talvez você não consiga cantar uma melodia de nenhuma maneira. Você não consegue tocar um instrumento, não consegue assobiar, não consegue cantar. Bem, você consegue imaginar que está ouvindo o hino de batalha da República? Ouça. Você não consegue ouvir? Você não consegue aumentar em 1000 vozes, 10.000 vozes? Você ouviu no funeral do senador Kennedy? Você viu na TV? Não foi emocionante quando o órgão começou a descascar, e de repente aquela voz suave e adorável cantando, e a coisa toda se tornou. Bem, todo o vasto mundo da TV estava cheio disso. Duvido que houvesse muitos olhos secos quando ele terminou de cantar o hino de batalha da República. Bem, eu não consigo cantar, não consigo assobiar uma melodia, mas posso agora mesmo ficar aqui e ouvir a coisa toda crescer. Se eu tentar duplicar com minha voz, não conseguiria, mas posso ouvir sua voz enquanto ele cantava. Você pode ouvir a voz de qualquer um, você pode ouvir a voz do orador. Esta noite, sozinho, você pode ouvir minha voz, e você pode colocar sobre minha voz o que você quer ouvir, e eu, sem que você saiba, vou me pegar dizendo a você, algo vai acontecer para confirmar o que você está ouvindo. Então, você pode fazer isso para o bem ou para o mal. Eu aconselho você, faça para o bem. Mas a escolha é sua. Você pode machucar e pode abençoar, mas não machuque. Use sua imaginação sempre amorosamente em nome dos outros. Mas dizer que você não poderia fazer isso para machucar é estúpido, porque você pode machucar. Depende inteiramente de você. Então, você imagina o que quer. Acredite que você tem, e veja como isso funciona no mundo. Aqueles que zombam disso. Bem, deixe-os zombar. Daqui a 5 anos,
Quando você estiver no topo, eles podem estar trabalhando para você, e podem até ter esquecido que estavam sentados na mesma plateia com você quando você ouviu e acreditou, e eles também ouviram, mas não acreditaram, e então, você seguiu em frente, e eles ficaram para trás. Essa é a vida. Mas há apenas um poder criativo no universo. As Escrituras nomeiam esse poder como Deus. Jesus Cristo, o Senhor. O mesmo poder. Porque não há dois deuses, não há dois senhores. Há apenas um. E esse Cristo habita em nós. Ele não se apropriou de um único homem, como os sacerdócios do mundo ensinam. Eles falam de um único homem, e destacam um homem que difere de todos os homens. Ele não está habitando neste ou naquele homem. Seu desejo era salvar a humanidade, e então ele habita em nós. Não naquele homem em particular. Ele não se tornou esse homem. Habitando em um homem. Que ninguém lhe diga que o Cristo em você difere do Cristo. E que eles nomeiem qualquer homem que quiserem. Ele não pode diferir. Se há um Cristo diferente daquele Cristo que está crucificado dentro de nós, e que ressuscitou e continua a ressuscitar na humanidade, ele é um falso Cristo. E os professores que ensinam sobre um Cristo externo, objetivo e diferente são falsos professores. Cristo está dentro, e ele ressuscita dentro. Então, você sai e coloca isso à prova. Coloca isso à prova extrema. Cristo em nós. Não lá fora, é a esperança da glória. Então, essa palavra da qual falo. E a palavra, a propósito. Sua verdadeira definição é significado. No princípio, havia significado para tudo, e esse significado estava com Deus, e o próprio Deus era o significado. João 1:1. Há um propósito, há um plano por trás de tudo. Ele planejou tudo como aconteceu e como será consumado. E o propósito de tudo isso é despertar em nós, para que nós e ele sejamos um. Então, ele realmente se tornou nós, para que possamos nos tornar Deus. Parece incrível, mas é verdade. Esse é o propósito da vida, pegar a humanidade e elevá-la a Deus para que se torne Deus. Então, ele se tornou homem, para que o homem possa se tornar Deus. Agora, esta noite, você não precisa confinar isso a si mesmo. Pegue um amigo, sem o consentimento do amigo. Sem o conhecimento do amigo, e eleve-o. Você conhece um amigo que está desempregado? Bem, então, veja-o como empregado remunerado, e não diga a ele, para que você possa se gabar amanhã. Não se gabe. Apenas veja o empregado remunerado. Aqui está um amigo meu em Los Angeles, e esse homem foi impiedosamente repreendido por seus supervisores, e disseram que ele não era bom na terra, e eles estão considerando deixá-lo ir. Eles vão demiti-lo. Bem, o homem não tinha apoio fora do trabalho, e ele tinha uma família. Ele contou ao meu amigo. Bem, meu amigo vive por essa lei, então ele disse a ele: tudo bem, siga seu caminho. Ele não disse a ele o que ele ia fazer. Ele sentou-se calmamente em sua mesa e ouviu o homem dizer que o elogiaram além da medida por algo que ele tinha feito. Não foram 48 horas que eles tiveram uma reversão completa de sua atitude em relação a esse homem em seus elogios por algo que ele fez no mundo da publicidade. Mas o golpe deixou sua marca, e ele disse ao meu amigo: sim, eles reverteram, mas não me sinto confortável no trabalho, porque eles não poderiam ter dito as coisas desagradáveis que disseram e as esquecido, então isso vai voltar, e eu vou pedir demissão. Não tenho dinheiro. Vou dar a eles um aviso prévio de 2 semanas. Vou pedir que me deem uma semana das 2, para que eu possa me recompor e talvez tirar alguns dias de folga e apenas colocar meus pensamentos em ordem. Bem, no final de 2 semanas ele não tinha emprego. Meu amigo. Quando ele disse a ele o que ele iria fazer. Meu amigo sabia que ele não podia se dar ao luxo de pedir demissão e não trabalhar, então ele o viu empregado remuneradamente ganhando 25% a mais do que o emprego atual. Ele tirou a 2ª semana. Quando ele voltou no final da 1ª semana, ele foi ao escritório do meu amigo e disse:
Ontem mesmo eu recebi a oferta, e começo na segunda-feira. Eu não perco um dia de salário, e começo com 25% a mais do que recebi no emprego anterior. O que fez isso? A imaginação do meu amigo, um uso amoroso da imaginação em nome de um amigo. Se ele tivesse ficado sem esse estado imaginal, ele teria entrado no lugar, e o homem teria dito: não temos nada, ou não podemos usar você, por que você está desistindo? Ele não perguntou nada, ele simplesmente queria o homem. Então, se você preceder sua visita com um ato imaginário, eles o verão como você se vê. Se você entrar sabendo que não é bom, eles o verão exatamente dessa forma. Mas se você entrar na suposição de que as coisas são como você deseja que sejam, eles o verão dessa forma. E essa é a vida. Agora, que maior reivindicação alguém pode fazer do que aclamar que ele é Deus? E quando ele reivindicou isso, eles disseram, e ele está blasfemando, pois aqui está um homem, e o homem afirma que é Deus. O 10º capítulo de João, e ele disse: não está escrito na vossa lei, e eu digo que sois deuses, filhos do Altíssimo? João 10, 34. Se ele chamasse de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, você diria daquele que ele ungiu e enviou ao mundo que ele está blasfemando? Você conhece alguma reivindicação maior no mundo do que um homem se identificar com Deus e andar como se fosse, e não ter vergonha de admitir isso? Ele não sai se gabando disso, mas sabe em seu coração que é um com Deus, pois se sua imaginação é Deus. E ele imagina. Bem, então, isso é Deus. E se ele imagina um estado e ele acontece, então ele conhece o poder criativo que é Deus. Ele não precisa se gabar disso e ter vergonha disso. Ele dorme em um estado nobre, porque ele é um com Deus. Bem, deixe que todos tomem essa atitude, e o mundo mudará. Não será derrotado, mas você pode pegar o vasto mundo inteiro, se eles se sentirem escravos, e dar-lhes o mundo, eles vão querer de novo amanhã. A menos que um homem tenha respeito próprio, você pode dar a ele todo o dinheiro do mundo, e isso não significa nada. Isso vale para o indivíduo, vale para uma família, vale para uma raça de pessoas, vale para uma nação. Como disse nosso falecido presidente Hoover, a ascensão e queda de ideias determinará a ascensão e queda dos homens, a ascensão e queda das nações, a ascensão e queda das comunidades. Então, diga-me a ideia que uma comunidade tem de si mesma, e eu lhe direi essa comunidade. Mas agora mude essa ideia de si mesma, e você mudará essa comunidade. Deixe uma família se sentir importante em si mesma, ela não precisa ter um histórico. Quem tem um histórico? Então, você pode voltar o suficiente, e quase todos que agora reivindicam importância teriam vergonha desse histórico. Então, não volte, comece exatamente onde você está. E não pague ninguém para procurar sua árvore genealógica, porque você vai pagar para que esqueçam. Apenas, de repente, comece agora mesmo e assuma a dignidade que é Deus. Esse é seu verdadeiro passado. É Deus, então assuma. E, então, com essa suposição. E se você tem filhos, espero que você tenha. Bem, então, instile isso na criança. Instile isso em todos dentro do ambiente, e faça com que eles se sintam importantes. Não tenha o histórico, julgado por padrões humanos. Seja intelectual, financeiro ou essas coisas. Nós conseguimos. Mas a mãe nos incutiu, quando fazíamos algo do qual ela tinha vergonha, ela nos dizia: vocês se esqueceram de que são um Godard? Bem, nós não sabíamos. Isso deve ter sido muito importante, porque a mãe disse: vocês se esqueceram de que são um Godard? Bem, eu nunca ouvi falar que tínhamos algum histórico, mas de repente você começa a sentir que deve ser importante. Então, a mãe incutiu isso em nossa mente. Ela tornou o nome importante, então hoje ele é importante. Onde estamos, no sentido empresarial, em todos os sentidos, é importante, mas a mãe fez isso, e ela se casou com um homem que não tinha histórico, e pegou o nome dele, mas ela o tornou importante. Tudo bem, quem tem algum histórico? No que me diz respeito,
recuso-me a aceitar a aristocracia de qualquer ser neste mundo, além da aristocracia do espírito. Que outra aristocracia? Dê-me a aristocracia do espírito, mas não venha a mim com nenhuma descendência física. Não sou um animal. Não sou um cavalo, onde você o desenvolve por um cavalo após o outro. Sou Deus. Somos todos Deus. Você não pode voltar além de Deus. Então, se esse é o começo de todos nós, bem, então, essa é a nossa raiz, e, então, reivindique-a agora. A qualquer momento, reivindique-a, e você se verá sendo lavado de tudo o que você poderia ter pensado que a árvore genealógica continha. Você não tem nenhuma árvore genealógica. O verdadeiro israelita não é um descendente segundo a carne, mas o eleito de Deus, de qualquer nação. Esse é o homem de Deus. Então, você simplesmente ousa assumir que é esse homem de Deus, e então aplica o que estou lhe dizendo esta noite. E, posso lhe dizer, em um futuro não distante e no presente imediato. Funcionará. Se você não vacilar e não mudar a suposição. Se você permanecer fiel à suposição, ela se solidificará em fato, porque imaginar cria realidade. E cria. Agora, vamos entrar no silêncio. Bom. Agora, tem alguma pergunta, por favor? Pergunta. Ontem à noite você disse que não acreditava em reencarnação. Então como você explica o fato de que esse momento inaudível na fita? Resposta. Minha querida, há um homem neste estado hoje chamado Krishnamurti. Ele era membro da Sociedade Teosófica quando N. Bezen e toda aquela turma a dirigiam. Esse livro ainda está em circulação. Eles lançaram um livro sem o consentimento dele. Tentaram fazer dele um Cristo. A reencarnação de Jesus Cristo. Ele não negou. Ele não foi contra. Ele permitiu. E esse livro saiu, e há literalmente centenas de fotos de página inteira de suas chamadas reencarnações do passado. Um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, chinês, indiano, oriental, caucasiano. Todos esses. Não acho que incluíram o negro, eles não os integraram completamente nessa configuração. E aqui ele voltou todo o caminho, mas não para o negro. Ele era algo diferente. Então, quando ele ficou grande e corajoso o suficiente para negar, ele negou, mas eles tinham impresso aqueles livros, e eles ainda estão na biblioteca e ainda estão nas casas das pessoas, e agora ele irá embora do mundo assim como eles partiram deste mundo, e aqueles que virão amanhã não saberão que isso foi refutado, e irão junto e acreditarão. Eu lhe digo, meu querido, apegue-se à Bíblia. Todas essas são simplesmente teorias. Teorias criadas pelo homem para um propósito: ganhar dinheiro. É cruel dizer isso, mas não posso deixar passar. 99% delas estão nisso apenas pelo dólar. Parece cruel, mas estou lhe dizendo o que sei. Passei por esses muitos ismos. Não tem nada a ver com espiritualidade. Você é individualizado e tende para sempre a uma individualização cada vez maior. Você nunca perderá a sua identidade. Você despertará um dia, e você é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sem perda de identidade. Esse é o grande mistério. Eu o conhecerei, e quando você despertar e nascer do alto e contemplar a paternidade de Deus, você sendo o Pai, eu o conhecerei. Você não perderá a sua identidade, e ainda assim eu saberei que você é Deus. Eu saberei que você é Jesus, assim como eu o conheço como você é agora, e não parecerá estranho para você que você seja Jesus. Você não abaixará a cabeça de vergonha, mas ainda assim não perderá a sua identidade. Pergunta inaudível. Resposta. Eu tive esses homens. E mulheres também. Que fazem essas alegações. Você pode induzi-lo, você pode realmente induzi-lo por uma suposição. Vou lhe dar minha própria experiência pessoal da crucificação, e é tão diferente do que o mundo ensina. Eu experimentei as Escrituras. As Escrituras foram cumpridas em mim. Eu me encontrei esta noite no cumprimento do Salmo 42, que é:
E ele foi com eles em uma multidão para a casa de Deus. Salmo 42, 4. Ele os liderou em uma procissão alegre para a casa de Deus. Bem, aqui estou eu, nesta enorme multidão. Todos como mundo árabe, e enquanto eu estava caminhando com eles, uma voz do nada canta, e a voz declarou: E Deus caminha com eles. Uma mulher à minha direita perguntou à voz invisível: E se Deus anda conosco, onde ele está? E a voz respondeu, e todos ouviram a voz. E a voz disse: Ao seu lado. Ela se virou para a esquerda, olhou-me diretamente no rosto e começou a rir e disse à voz: Você quer dizer que Neville é Deus? E a voz respondeu: Sim, no ato de acordar. Então a voz falou, mas de dentro de mim. Ninguém além do orador a ouviu então, e a voz disse dentro de mim: Eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia eu tive um sonho. Eu sonhei. E eu sabia exatamente qual seria o final daquela frase. Ele está sonhando que ele sou eu. Com isso, fiquei tão emocionado emocionalmente, senti-me atraído para este corpo que estava na cama, pois isso aconteceu no mundo espiritual. Senti-me atraído para este corpo, e esta mão era um vórtice, esta mão era um vórtice, minha cabeça um vórtice, meus pés vórtices, e meu lado. O lado direito um vórtice, e eu soube então o que era a crucificação. Foi puro êxtase. Não foi doloroso de forma alguma. Você não pode descrever a emoção desses 6 vórtices me pregando a este corpo. Então, somos informados no capítulo 10 de João. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Tenho poder para entregá-la e poder para ressuscitá-la. João 10, 18. E apesar dessa declaração, eles ensinam, ano após ano, que um grupo de homens o assassinou e o pregou em uma cruz de madeira. Ele não está pregado em nenhuma cruz de madeira. O Cristo universal está pregado na humanidade. Esta é a cruz. E ele fez isso de bom grado. Eu mesmo a deito. Ninguém a tirou de mim. E eu experimentei isso naquela noite. Então, você pode trazer todos os argumentos do mundo sobre esses pequenos estigmas, aqueles pequenos estigmas, não havia sangue correndo ali. A mão inteira. Ambas as mãos girando vórtices, e a cabeça um vórtice girando, e o lado um vórtice girando, e ambos os pés. As solas dos meus pés vórtices. E são 6. Sim, Senhor? Pergunta. Eu ia perguntar como você interpreta o papel de Judas Iscariotes. Resposta. Judas. Eu sou auto-traído. Ninguém me conhece, a não ser eu mesmo. Ninguém conhece os pensamentos de um homem, a não ser o espírito do homem que nele habita. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Portanto, se eu traísse a Deus, eu teria que ser o Espírito de Deus. Alguém que tem um segredo, e por isso é auto-traído. Uma noite, em uma sala do tamanho desta. Aqui estou eu, sentado no chão com 12 homens diante de mim sentados no chão. Estamos todos vestidos com túnicas e estou ensinando a palavra de Deus. Um homem, um desses 12, salta rapidamente, e no momento em que ele salta, eu sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele ia contar às autoridades o que eu estava ensinando. Ele foi até a única porta. Quando ele passou por ela, eu sabia o que aconteceria. Um homem alto e bonito, com cerca de 1,93 m, em túnicas muito caras, entrou. Ereto, um homem de cerca de 40 ou 44 anos. Ele andou direto pela lateral, virou em ângulo reto, andou pela lateral, virou em ângulo reto e andou pelo meio, mas quando ele entrou, ele era alguém de tamanha autoridade, todos nós nos levantamos. Ele era alguém de tremenda autoridade naquela comunidade, e todos nós ficamos em posição de sentido, eu de frente para meus 11 homens. Ele desceu, virou-se para mim, pegou um martelo de madeira e uma estaca de madeira e martelou no meu ombro direito, golpe após golpe no meu ombro. Então ele pegou um instrumento muito afiado e, com um movimento circular como este, cortou minha manga,
puxou-a, arrancou a manga e descartou-a, e eu vi um lindo tom de azul bebê claro. Então ele esticou os braços para este lado e me abraçou e me beijou no lado direito do meu pescoço, e eu o beijei no lado direito do seu pescoço, e enquanto eu o beijava, ainda o abraçando, toda a cena desapareceu. Aqui está o capítulo 53 de Isaías, a quem foi revelado o braço do Senhor. Isaías 53, 1. É tudo simbolismo, mas a coisa toda é verdade. Essa foi a traição. Pois agora você está pregado. A estaca entra, pois como lhe foi dito. Agora colocarei sobre você toda a autoridade de Israel, e você o governará por um tempo. Então quebrarei a estaca, e esse peso que você carrega será tirado de você. Mas quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, 1. Ele revela o braço direito, que é o símbolo do poder, naquele momento em que ele se levanta em você, e você vai governar como ele governa, e essa é a história. Então, toda a história é verdadeira, mas é tudo visão. Não é história secular, é história de salvação, e o mundo trata toda a Bíblia como história secular, e não é história secular de forma alguma. A coisa toda acontece acima. Ele disse: Eu sou de cima, e vós sois de baixo. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, 23. E, então, todo o drama está se desenrolando de cima. É um drama místico. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta inaudível na fita. Pergunta. Bem, liberdade é aquela era. Ninguém é livre morrendo aqui, porque a morte aqui é restauração em um mundo como este. Ninguém. Não importa quem você é, você pode ter 90 anos agora, e se você largar este exato momento, você é restaurado à vida, não como uma criança. Alguns têm 20 anos de idade, você não é velho, você é jovem, e qualquer parte faltante. Dentes, cabelo, membros são todos restaurados. Inacreditavelmente novos e inexplicavelmente novos. Você não pode explicar isso. Como alguém cremado, transformado em pó, pode ficar diante de mim com 20 anos? Quando caíram, pareciam ter 1000, eram tão velhos e murchos. E aqui, de repente, diante de mim, está esta bela mulher ou homem. 20 anos, em um mundo terrestre como este, em um corpo que é físico como este. Corte-o, ele sangrará, e eles envelhecem lá como envelhecem aqui, e morrem lá como morrem aqui. E, então, não há escapatória disso até a ressurreição, e a ressurreição vem para o indivíduo. Ela não vem coletivamente. Ela vem enquanto estamos andando nesta terra. O indivíduo é ressuscitado e liberto desta escravidão à decadência, e se torna, então, um com o Senhor ressuscitado, porque há apenas um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Efésios 4 versículo 4, 6. Pergunta: o que acontece com uma criança quando ela morre? Resposta: continua a crescer. Continua a crescer. Ele é o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. Este mundo é o mundo dos mortos. As pessoas não vão acreditar. Tudo aqui está morto. Se você vê de cima. Bem, você teria que ver para entender do que estou falando. Se você vê isso de cima, tudo aqui é como. Bem, algo que está morto, e você pode descer. Você não pode mudar isso de cima, estranhamente. Eu tentei mudar isso de cima. Olhe para o corpo. Está na cama, e parece algo como uma carcaça morta. Bem, você sabe exatamente que a sabedoria vem de cima, se você pudesse fazer isso agora enquanto está lá, com a clareza da visão, mas você não consegue. Você tem que descer e ocupá-lo, e então você esquece. Este é o mundo da morte. Por hoje é só. Boa noite. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.